Bom, o uso prolongado aí dos medicamentos, conhecido aí como, popularmente conhecido, né, como o tarja preta, você tem diversos, né, mas vamos falar basicamente aqui de dois iniciais, que é tudo ao longo do tempo, né, tudo em excesso, tudo desregulado, não vai fazer bem, né, então o uso deve ser prescrito, né, e muito bem prescrito, alicerçado em um diagnóstico bem feito, profissionalmente bem feito, né? Preferencialmente por uma equipe multidisciplinar, né? Polidisciplinar, porque o sono ele compõe a saúde, né? Ele não está dissociado da saúde do organismo como um todo. Então existem deficiências nutricionais que vai impactar, né, na qualidade da sua saúde, que por consequência vai impactar na qualidade do seu sono. Você vai ter itens aí hormonais que vai impactar, né, no equilíbrio, no homeostático aí do seu organismo, que vai por consequência atingir o seu sono. Você vai ter critérios aí emocionais, né, cognitivos, recorrentes, que vai impactar na sua psicodinâmica e por consequência vai impactar no seu grau de autopercepção, que por derivativo vai atingir o seu sono. Você vai ter questões aí de postura, né, ortopédica, digamos que assim, que vai gerar dores associadas a um incômodo, né? A ideia das mais diversas, a questão postural, que vai impactar em dor, que vai impactar em incômodo, que por consequência vai gerar perturbação do sono. Enfim, poderia ficar aqui horas a fio citando diversas razões, motivos, né, e circunstâncias pelas quais aí o sono pode ser impactado. Logo, qual o sentido de eu citar toda essa pequena lista? De que tudo isso não pode estar resumido em um comprimido. A cura para todos os males, né? Sempre se buscou. A péssima notícia é que não existe, né? Uma péssima notícia aí para você, que não existe a cura para todos os males em um comprimido. Agora, você tem fator atenuante e o uso, quando bem prescrito, bem diagnosticado, é muito bem-vindo. No período, né, ali muito bem circunscrito, muito bem delimitado e bem monitorado ali. Tudo em excesso, né, diz aí a máxima, o aforismo, né, tudo em excesso tende, né, a gerar mais desequilíbrio. Então o uso prolongado, você vai ter dois efeitos iniciais, que é a ideia de uma dependência química, né, que é o que eu falo exaustivamente, porque aquele princípio ativo que até então era estranho ao organismo, ele vai passar a ser incorporado ali no organismo, e aí em um momento que se retirar, o organismo vai entender que falta algo, né? Então, ou seja, o metabolismo não está completo pela falta daquela substância. A reação do organismo à falta daquela substância vai ser o que se chama da crise de abstinência, né? Aquela reação ali de que falta algo, né? Que é aquela ideia de que a pessoa se não tomar o remédio, não durmo. Então é um pouco disso, aí é um ponto de atenção para perceber se aí já não está instalado uma dependência química. Então a dependência química, né, do uso prolongado é um dado para ficar atento. Um outro fenômeno é a ideia da tolerância, né? Que é a ideia de que vai se perdendo o efeito, né? O impacto que se tem nas primeiras semanas, meses ali daquele uso, o organismo começa a reagir de forma diminuta, né? Começa a atenuar a reação. Uma vez que aquele princípio já foi absorvido, né, incorporado ali ao metabolismo, você tem um fator diminuído. Claro, é algo bem mais complexo, não vou entrar agora aqui, mas superficialmente falando, a gente gera aqui um entendimento básico, a gente pode entender que há essa tolerância, essa absorção, e aí se diminui o impacto. Então o efeito que se sentia com X miligramagem não é o mesmo efeito que se sente com a mesma miligramagem ao longo de um tempo, né? O organismo vai perdendo ali a capacidade de reagir àquele princípio ativo. A prática que se tem comumente, aí é uma coisa para se observar, é aumentar a dose. Aí aumentar a dose. E vai aumentando a dose. Aí eu brinco, né? Aumenta o pavio, brinco entre aspas, né? Que não é brincadeira. É ironia, né? Aquela ideia, aumenta o pavio e o tamanho da bomba, né? Que aí, quando chegar na miligramagem máxima, vai fazer o quê?
Ah, vamos mudar de fármaco. Ah, mudou, aí reinicia o ciclo de novo. É nova miligramagem, novo tempo de adaptação, novos efeitos colaterais, nova saturação, nova tolerância até. E aí depois troca de novo. E quando acabar todos que estão ali no hall dos mais conhecidos, faz como? Então tudo aquilo que você não trata de fato o princípio das coisas, aquilo tende a se repetir, né? A virar crônico. É aquela ideia do, popularmente, né? Tentar cobrir o sol com uma peneira, né? Isso tende a não dar muito certo, né? Diz aí as experiências que não dá muito certo quando você pega uma peneira e tenta cobrir o sol. Então, respondendo diretamente aí à pergunta, você tem dois efeitos, que é a dependência química, amplamente falado e comentado, que todo mundo sabe que é um risco que pode acontecer, e a tolerância, né, que é a capacidade reduzida do princípio ativo ao longo do tempo. Aí de cada organismo vai variar, né? Tem um padrão, né, claro, assim, humano, mas cada pessoa tem as suas singularidades ali. Então, basicamente, é isso. E entender o seguinte, que o sono ele não está dissociado da saúde, né? A saúde está composta, né? Porque as pessoas acham que melhor o sono, tem que ser aquela ideia, né? A saúde como um todo. Por isso que a abordagem deve ser multidisciplinar, considerando de que o humano ele é complexo, da mesma forma que tem sua simplicidade, né? Mas também ele é complexo por demais para ser tratado de uma única forma, digamos que assim. Enfim, mas aí é tema para um outro momento aqui, para não me alongar mais. Então acho que já temos aí bons itens aí de reflexão. Eu acredito que respondido aí minimamente aí a pergunta. Então, somente você sabe o quanto é desagradável, o quanto é sofrido, o quanto é angustiante todos os dias saber que não vai dormir, conviver com a insônia todas as noites. Se a partir desse momento aqui você quer aprender a como recuperar o seu sono natural, na descrição aqui do vídeo tem um passo a passo de como você pode acessar o método Sonos e começar agora. Então, te espero lá.